Olá, meninos e meninas do grupo de estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos gravar hoje a aula da quinta-feira, dia 9/7/2020, às 20 horas. Livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E o item 6, Expiação e Arrependimento. Nós paramos a semana passada na questão 996, então vamos retomar da 997. Vocês viram que nós fizemos ali uma enquete, né, sobre se as pessoas queriam que a aula continuasse sendo enviada, gravada, da forma como nós estamos fazendo, ou se queriam ao vivo, né, no horário da aula mesmo. Até com possibilidade de gravar. Nós estamos estudando isso porque a gente usa o Google Meet sem gravar. Se abrir uma conta, aí a gente consegue gravar. Estamos estudando essa possibilidade. Mas enfim, a maioria das pessoas optaram por continuar dessa maneira, porque fica mais fácil estudar, né, ouvir a aula a hora que bem entende. E eu espero, né, que todos estejam conseguindo encontrar um tempinho aí para assistir às aulas, que é muito importante nesse período de isolamento social, né, onde muitas vezes nós não temos o contato com a casa espírita e com a doutrina espírita. Então, o momento do estudo é um momento bastante oportuno para que a espiritualidade encontre condições de nos ajudar. A questão 997, que nós iniciaremos por ela hoje, pergunta o seguinte: vêm-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que nos pareciam mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo a toda prova? Então, porque na verdade não é só esclarecimento, não é? Você vê pessoas realmente culturalmente muito simples, mas que entendem a necessidade de se tornarem mais humildes, entendem a necessidade de se tornarem mais acessíveis às coisas de Deus. Por outro lado, vemos pessoas muito cultas, né, nível universitário, mestrado, doutorado e com recursos financeiros, enfim, pessoas proeminentes na sociedade que não compreendem essa necessidade. Então, as preces só têm efeito quando nós estamos abertos a recebê-las. Se nós oramos e o que nós pedimos é prejudicial a nós mesmos, nós não seremos atendidos por Deus, pelos bons espíritos que são prepostos de Deus. Podemos sim ser atendidos por obsessores. Vou aqui explicar um pouco isso. Vocês, eu sou professor de história, né? Então isso é algo que a gente sempre estuda. Vocês devem saber que as religiões do passado faziam sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, via de regra, pedindo para vencer batalhas, né, ganhar a guerra que eles iam travar, ou coisas muito mundanas, muito materiais ali. Esse tipo de coisa, você vai falar, mas eles eram atendidos? Olha, muitos espíritos se mobilizam no sentido de ajudar. Nós temos até hoje religiões que fazem esse tipo, eu estou chamando de religiões, mas eu vou corrigir a minha frase aqui, práticas, né, nesse sentido, de pessoas que pedem coisas materiais, com relação a relacionamentos, elas podem até ser atendidas por espíritos inferiores. Então, Deus só vai atender as nossas preces, né, as leis do universo só atenderão as nossas preces quando elas estiverem em acordo com o nosso progresso. Caso contrário, podemos tê-las atendidas por espíritos inferiores. Então, imagine, os bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, oram por nós, vibram por nós, mas nós estamos muito mais
preocupados com o nosso próprio egoísmo, estamos muito mais preocupados com questões mundanas, materiais, obviamente que não receberemos esse benefício, não é? Não é que as pessoas, os espíritos não nos ajudam, é que nós simplesmente não estamos atentos a essa ajuda. É um exemplo banal, quem já teve aí na família ou um amigo dependente químico, seja do álcool, outro tipo de droga, de remédios, né, que são drogas também, e que a gente fala para a pessoa, olha, você precisa procurar ajuda, né, eu te levo, e às vezes a pessoa nem nos ouve. Então é mais ou menos como nós agimos em relação aos bons conselhos dos espíritos que nos querem bem. Não é que eles não ajudam, né? O problema não está no emissor, ele está emitindo bons pensamentos, boas orientações, bons sentimentos. O problema está no receptor, nós não estamos preparados. Por isso que a gente diz que o momento do Evangelho no lar, que o momento do estudo, são momentos em que nós ficamos mais aptos a perceber essa ajuda que vem do alto. E espíritos instruídos, se não se colocarem nessa condição de humildade, não receberão, porque a eles falta algo básico, que é abrir a porta do auxílio, não é? Se veem como autossuficientes, se são materialistas, não esperam, não querem, não imaginam que poderão receber essa ajuda e por isso ela fica mais difícil de atingi-los. Deus encontra mecanismos, a dor, por exemplo, mas fica mais difícil de atingir. Vamos então à questão 998. Antes da 998, tem um comentário da 997 que diz uma coisa que a gente sempre repete no curso, né? Que não se deve esquecer que após a morte do corpo o espírito não é subitamente transformado. Aquela ideia de que o espírito chega ao mundo espiritual, no dia seguinte ele está dando comunicação totalmente renovado, né? Como se ele tivesse percebido todos os erros, como se ele fosse um bom espírito com uma linguagem diferente. Ora, isso é mistificação, não é? Não tem como nós nos transformarmos e adquirirmos tantas virtudes assim do dia para a noite. Elas devem ser exercitadas, nós podemos sim ter nos arrependido e começarmos um processo purificador, mas não imaginemos que os espíritos chegam ao mundo espiritual e imediatamente se transformam em santos, como muitas pessoas imaginam que acontece. Nem demônios, né? No sentido, claro, espírita do termo, né? Demônios no sentido de espíritos maus. Seremos no mundo espiritual, assim que desencarnarmos, exatamente o que éramos quando aqui estávamos. Agora sim, a questão 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? A expiação normalmente no estado corpóreo, né? Praticamente sempre no estado corpóreo. Então eu lesei o meu perispírito através de um suicídio, por exemplo. Eu vou para o mundo espiritual com o meu perispírito lesionado, isso vai se apresentar no mundo espiritual, mas lá eu não tenho corpo para sentir os efeitos disso. Lembra que eu vou sentir isso através da memória, né? Dor, frio, calor, fome, são sensações que eu tenho na minha memória, por isso eu pareço tê-las no mundo espiritual, mas de fato não as tenho, porque isso são características do mundo material. E aí o que acontece? Eu preciso depurar aquele mal. Vamos imaginar que eu tomei um veneno, então eu lesionei todo o meu aparelho digestivo, né, gástrico. Provavelmente nascerei com a oportunidade de cuidar melhor dele, tendo como expiação uma doença nessa região. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas que apresentam câncer, alguns tipos de câncer, falam, poxa, mas a pessoa não fez nada nessa vida para desenvolver esse tipo de doença. Mas nós sabemos que temos passado, que temos histórico.
podemos ter feito em uma vida anterior algo que lesionou o nosso perispírito e que se apresenta hoje como uma expiação na forma de doença. Vamos parar a primeira parte do nosso estudo por aqui.